Olá, está começando mais um Pesquisa e Ação. A cada dia aumenta o número de pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte para realizar diversas atividades. E, ao mesmo tempo, também estão surgindo diversos projetos para incentivar o uso das bikes. Para falar de um desses trabalhos, o nosso convidado de hoje é Fernando Palmisano, coordenador do projeto Bike Anjo, que foi criado para ensinar pessoas a andar de bicicletas. Fernando, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Oi, Clarice, tudo bom? Tudo. Fernando, explica para mim o que é o Bike Anjo. Bom, o Bike Anjo é um grupo de ciclistas experientes, cujo objetivo é ajudar pessoas a usar a bicicleta como meio de transporte no seu dia a dia. Entendi. E como que começou o Bike Anjo? A partir de que iniciativa? O que aconteceu para... Bom, começou com o nosso fundador, o JP Amaral. Foi em 2009, durante a bicicletada, que é um passeio noturno que tem toda última sexta-feira do mês. Ele tinha alguns amigos que eu pedia para acompanhar, eles queriam ir na bicicletada, que é à noite, uma volta para São Paulo, um tour para São Paulo com bastante bicicleta. E pediu para acompanhar ela, falar, quero ir, mas eu queria ir dia do trabalho, mas eu tenho medo de ir para lá sozinho, para o ponto de encontro que é lá no Fim da Paulista. Entendi. E pedi esse acompanhamento. E aí isso começou acompanhando os amigos mesmo. Você citou essa bicicletada, né? Essa bicicletada vai, só quem é ciclista, quem tem conhecimento? Não, imagina, é aberta para todo mundo. E como é um grupo bem grande, acaba tendo uma maior segurança para ir, mesmo quem tem um pouco menos de experiência. E quem são os Bike Anjos? Então, são ciclistas experientes, mas qualquer um pode ser Bike Anjo, desde que tenha essa afinidade com a bicicleta. E aí é só entrar no site, se cadastrar, contar um pouco da sua história, passa por um filtro, tem que realmente ter fit com o perfil, mas é super tranquilo, aí se cadastra, fala onde é a região que atua, para poder também depois encaixar os alunos com essa pessoa. Você falou desse cadastro. Nesse cadastro, normalmente, o que eles pedem no cadastro? Assim, o que essa pessoa precisa ter? É bem básico, realmente algum conhecimento já de bicicletas, e lá você coloca quais são as suas, entre aspas, especialidades. Ou seja, você entende manutenção de bicicleta, se você gosta de montar as rotas para as pessoas, se você quer acompanhá-las na rota para o trabalho, ou muitas vezes para começar a andar de bicicleta mesmo. E as pessoas que se cadastram lá, elas são voluntárias ou, elas ganham alguma coisa para fazer esse tipo de atividade? São todas voluntárias. Como que é esse processo de ensinar a pessoa, né? Que nem você comentou, eu vou lá, me cadastro, falo o que eu quero fazer, mas como que é esse processo de ensinar? Como que funciona? Então, atualmente a gente tem uma plataforma, um sistema, através do site, o aluno entra no site, diz o que ele precisa, diz a região que ele está, e aí o próprio site já redireciona para alguns bike anjos daquela região. E aí depois o contato é diretamente entre o bike anjo e o futuro iniciante. E aí eles combinam os horários e as conversas iniciais são muito importantes para entender qual o nível do aprendiz e o que ele precisa. São sempre pessoas que nunca andaram de bicicleta? Não. Tem muita gente que já anda de bicicleta, mas, por exemplo, tem medo para andar no trânsito mesmo, no dia a dia. Mas tem também o caso de pessoas que nunca andaram. Qual é o perfil desse público? Assim, são pessoas mais velhas, mais novas? Porque quando a gente fala de bicicleta, né, a gente fala assim mais de criança, de jovem. Como que é o perfil? Não, na verdade é super heterogêneo. Nas oficinas, para aprender desde o começo, às vezes tem um público um pouco mais infantil, mas também tem senhoras de 60 e poucos anos. E que é ter uma satisfação ver com a pessoa que fala, nossa, imagina, não vai querer aprender mais nada, mas nunca andou de bicicleta na vida e querendo aprender na bicicleta é muito legal, mas o perfil é super heterogêneo. Eu diria que talvez para a parte de acompanhar, andar no trânsito na cidade, assim, são pessoas na faixa dos 20 e poucos anos, mas de modo geral é bastante heterogêneo. A nossa reportagem acompanhou uma oficina da escola Bike Anjo em São Paulo para entender o que está motivando os iniciantes a entrar nessa nova onda. Acompanhe. Há quem pense que o único momento para se aprender a andar de bicicleta é na juventude. Uns sentiam medo, outros, por falta de oportunidade, não conseguiram ultrapassar este obstáculo. Mas já existe um grupo de voluntários que resolveram ajudar essas pessoas a dar as primeiras pedaladas. Eu sempre quis ajudar de alguma forma as pessoas e o mundo, e essa foi a forma que eu me encontrei, que é usando a bicicleta, que é uma ferramenta de amor para mim. Qual é a sensação na hora que você está ensinando?
suprir, fazer alguém feliz, fazer a cidade melhor, né? Uma forma de amar outras pessoas. Isso para mim é o principal. Todo último domingo do mês, na Praça dos Arcos, em São Paulo, pessoas se reúnem para andar de bicicleta. O encontro é promovido pelo Bike Anjo e tem como objetivo ajudar pessoas a perder o medo de pedalar. Antes de começar o EBA, que é a escola que vocês estão vendo aqui, a gente faz um curso com o pessoal que tem a vontade de ensinar. Às vezes está com dúvida, né? O cara tem a vontade, a pessoa tem a vontade de fazer, mas ela vem aqui e fala, pô, quero ter uma noção a mais. Então a gente passa ali por algumas informações sobre segurança, como se comportar, o que tem que fazer. Aí ela vem aqui para a pista, aqui junto com o Bike Anjo mais experiente, e é feito um acompanhamento. E aí o Bike Anjo mais antigo aí deixa ela acompanhar sozinho para já ter como se fosse uma prova prática aí, né? Então já põe na prática para ver como que é esse processo. O projeto foi desenvolvido por um grupo de ciclistas em 2010. Além de ensinar voluntários que mais tarde podem se tornar um bike anjo, é também uma forma de praticar a solidariedade e adquirir hábitos saudáveis. A maior sensação quando a gente vê essa praça lotada, que nem hoje, e mês passado que tiveram o dobro do que tinha hoje, 80 pessoas, é basicamente de missão cumprida minha pessoal com o Bike Anjo. Eu acho que o Bike Anjo não tem a função necessariamente de apenas ensinar a pessoa que quer pedalar e agora ela começa a pedalar sozinha e tudo mais, mas principalmente de humanizar a cidade. E uma das ferramentas que eu encontro para isso é a bicicleta. E aqui a gente está fazendo a oficina de aprender a pedalar, mas a gente tem o atendimento individual, que é a pessoa que se inscreve no nosso site, e é legal porque isso conecta as pessoas da mesma região. Uma pessoa do mesmo bairro às vezes, e mais curiosamente já aconteceu de conectar pessoas do mesmo prédio e de um apartamento em cima do outro. Pela reportagem, a gente percebeu que tem muitas pessoas que têm dificuldade, né, de andar de bicicleta. A maioria também são pessoas mais velhas e que começou agora, né? Foram lá primeiro dia para aprender, para ver como é que é. As pessoas vão a primeira vez, né? Existe desistência? Tipo, vai a primeira vez e não vai mais? Das pessoas que de fato vão para a oficina ou que vão fazer alguma rota, alguma coisa, tem muito pouca desistência. O que acontece é, na primeira etapa, na verdade, no site, tem gente que se cadastra por impulso, porque vê uma reportagem e tal. Nessa primeira etapa tem um pouquinho de desistência, mas uma vez em cima da bicicleta aí tem bem pouca desistência. E vocês têm muita dificuldade, assim, com o iniciante, para convencer eles, né, de continuar? Como que é essa relação? O que vocês tirar fazem? O medo, assim. E o que vocês fazem, assim, de orientação para tirar esse medo deles, para fazer com que eles continuem? A primeira coisa, na verdade, tem que analisar caso a caso, porque o nível das pessoas, o medo das pessoas varia muito, né? Então, tem que entender bem o que a pessoa quer e aí trabalhando com ela, às vezes do lado mesmo, às vezes que nem o pai costuma fazer, e do lado segurando a bicicleta mesmo. E aí a pessoa vai tomando coragem. A Escola Bike Anjo, né, que é mais conhecida como EBA, né, ela só existe aqui em São Paulo, não? Não, atualmente está em 6 cidades. Então tem São Paulo, São Bernardo, em Belo Horizonte, Florianópolis, Recife e Brasília. E já está disponível para algumas outras, como Aracaju, Jundiaí, algumas outras no interior também. No caso, é o mesmo tipo de atividade que é feita aqui em São Paulo? Ou eles readaptaram, tem outras coisas diferentes? Então, a escola Bike Anjo propriamente, a ideia é a mesma. Ou seja, pessoas que realmente não sabem andar de bicicleta estão lá começando do zero, praticamente. Porém, outras cidades têm outras atividades. Tem algumas oficinas diferentes, tem uma oficina de mecânica, tem umas que dão palestra, tem diversas atividades diferentes. Mas o perfil da escola Bike Anjo é essa ideia, de ensinar a pessoa a andar do zero mesmo. E já teve algum iniciante que se tornou Bike Anjo no projeto? Sim, teve vários casos. Inclusive, uma das minhas iniciantes está querendo se tornar Bike Anjo e eu incentivo cada vez mais que ela realmente se torne. E como que é? Tipo, eu sou iniciante, fui lá, fiz, aprendi. Como que eu faço para me tornar assim, para fazer a mesma atividade, aprender? Sim, então, a primeira coisa é realmente o cadastro no site. E aí te vê aquele perfil, conversa com a pessoa, mas e aí uma das coisas, antes da escola Bike Anjo, no próprio dia que tem, que é sempre nos últimos domingos do mês, uma hora antes tem um tempinho dedicado para quem quer se tornar Bike Anjo. Aí a gente dá algumas dicas de como ser um Bike Anjo também. As pessoas que participam do Bike Anjo, além dos iniciantes, elas também fazem parte de outros grupos de ciclismo? Não. Sim, é bem comum ter essa interação entre os grupos ciclistas. Tem, por exemplo, Pedalinas, que é um grupo basicamente de mulheres, exclusivamente de mulheres, acho. E eles também participam
da Escola Bike Anjo, então tem esse trabalho em conjunto, sim. Mas aí, no caso, tem esse trabalho em conjunto, mas eles também se permitem a fazer parte do EBA. Assim, o EBA, na verdade, acaba sendo uma atividade que é feita em conjunto do Bike Anjo com o Pedalinas, mas nada impede uma pessoa que é um Bike Anjo participar de algum outro grupo de ciclismo com outro assunto. Esse grupo de ciclista que participa de outros, como você falou, no caso, se ele quiser ser um bike anjo, né, ele já tem um grupo, já participa de um grupo, mas aí se ele quer ser bike anjo, ele tem que ir naquele processo que você falou, se cadastrar no site, fazer todo um processo, é isso? Exato. Qual a relação entre ciclista e a cidade? Tem horas que é maravilhosa, tem horas que é estressante também, como você pensa, não, vou me livrar do carro porque é estressante, vai ser tudo lindo e maravilhoso. Nem sempre é verdade, mas em geral é muito mais prazeroso quando eu vou ao trabalho de bicicleta. Não vou sempre, eu vou às vezes de bicicleta, às vezes de moto, às vezes de carro. Mas o modo mais prazeroso para mim é ir de bicicleta, que você acaba sentindo mais a cidade e eu aproveito, vou por um caminho diferente, que é super arborizado, passo na feira, tomo um caldo de cana. Então acaba sendo uma relação muito mais agradável, mais amigável, desde que também você possa escolher as rotas certas, que é inclusive um dos trabalhos do Bike Anjo. Evitar grandes avenidas, procurar rotas mais tranquilas. Falando um pouco assim da cidade, né? Você comentou sobre rota e tal. Falando um pouco da cidade de São Paulo, que o trânsito não é muito, né, amistoso, assim, não te oferece, né, que você ande de bicicleta. Assim, o que você sugere assim para a segurança de quem vai andar de bicicleta? Felizmente tem melhorado bastante, mas ainda tem um longuíssimo caminho a percorrer para realmente ficar seguro, mas acho que a primeira coisa, bom, sempre usa equipamento de segurança. A bicicleta está com a manutenção feita, equipamento de segurança, então principalmente capacete, as luzes para andar à noite e escolher bem as rotas, ou seja, evitar jamais pegar grandes avenidas como Radial Leste, 23 de Maio, procurar rotas alternativas e aí tem algumas dicas que te dá no dia a dia, quando a gente vai acompanhando, que é como não andar super no cantinho da faixa, mas sim ocupar um terço dela, que assim o veículo que vem atrás tem que, para te ultrapassar, ele tem que de fato mudar de faixa, reduzir velocidade, mudar de faixa, e não vai passar te espremendo contra a guia ali. E sinalizar sempre que vai converter, algumas coisas desse tipo, que ajudam bastante na segurança. Nós vamos ao intervalo e já voltamos com o Fernando Palmisano, coordenador do Bike Anjo. No próximo bloco, falaremos mais sobre a relação dos ciclistas com o projeto e como este trabalho é desenvolvido em uma metrópole como São Paulo. Fique por aí. Pesquisa e Ação está de volta e hoje com a presença de Fernando Palmisano, coordenador do Bike Anjo, projeto que existe em 44 cidades do Brasil. Fernando, você falou um pouquinho do ciclista, de como andar na cidade, né? O que a pessoa precisa para ter um condicionamento físico, né? Para pedalar, né? Na verdade, isso depende muito da rota que ela vai fazer. Às vezes, se a pessoa mora perto do trabalho e nem tem uma ladeira, nem precisa ter todo esse condicionamento físico, na verdade, né? Mas é lógico que aí pessoas que vão pegar muitas ladeiras, aí no caso, na verdade, com a prática esse condicionamento vai automaticamente aumentando. Então, primeira vez você sobe metade da ladeira, empurra o resto e vai gradativamente aumentando a sua resistência. Existe alguma técnica na bicicleta que você, sei lá, tipo, deixar ela mais leve para subir? Um dos casos que eu acompanhei de não vou dizer iniciante que ele já pedalava, mas das pessoas que a gente acompanhou, ele pediu justamente isso. Ele falou, na ladeira, isso é um desastre. E ele já usava a bike como meio de transporte, ele ia para academia de bicicleta e tudo mais, mas ele morava nos Jardins e lá, que as super ladeiras em direção à Paulista, ele mandava super mal. Aí ele pediu a orientação justamente específica para a ladeira. E aí a gente foi um final de semana, deu uma volta grande com ele, pegou ladeiras enormes e era mais o jeito como trocar a marcha na hora certa. E sim, tem algumas técnicas que a gente ensina na hora, mas no caso dele só o fato de como ajustar as marchas do jeito certo e
pedalar melhor também. Às vezes, a gente recomendou se ele pudesse comprar uma sapatilha, que também já ajuda bastante, ganha cerca de 30% do rendimento. Então, alguns truquezinhos assim ajudam muito. Bicicleta, para quem está iniciando, existe algum risco? Ela tem que fazer algum exame no médico para começar? Acho que assim como para fazer atividade física numa academia, é importante ter um ok do médico, principalmente por questões cardiovasculares, acho que é válido sim. Ainda mais como a gente estava comentando anteriormente com as ladeiras que tem em São Paulo, acho que é super válido, porque eu mesmo, apesar da experiência de andar de bicicleta, sei lá, 20 anos, mais de 20 anos, depois de algumas ladeiras eu fico ofegante. Então acho que para quem está começando, sei lá, às vezes tem até um perfil mais sedentário, acho que é bem importante ter esse ok do médico, assim. Quando a pessoa se inscreve lá para pedir ajuda de vocês, vocês fazem essa orientação? Vocês procuram saber se essa pessoa já faz atividade ou é permitido que ela faça? Como que é isso, essa relação, assim? A gente não pergunta diretamente da questão médica, mas sim, a gente sempre tem... Esse bate-papo inicial é muito importante para conhecer o nível que a pessoa está, o quanto que a gente pode puxar, que tipo de roteiro que a gente vai fazer. Pessoas estão muito mais à vontade com o trânsito, apesar de sempre evitar avenidas principais e tudo mais. Às vezes pegar um trechinho de uma rota principal é válido, corta um grande caminho, alguma coisa assim. Só que para uma pessoa que tem muito medo dos carros, o que é comum, a gente, vamos dar uma volta maior e evitar esse trecho. Então, conhecer o perfil da pessoa é muito importante. Agora, se parte do check-up médico, acho que é a responsabilidade de cada um mesmo. E o que te incentivou a andar de bicicleta e fazer parte do Bike Anjo? Andar de bicicleta é uma paixão antiga. Duas rodas, aliás, em geral, seja bicicleta ou as motos, são uma grande paixão minha. Eu ando de bicicleta desde, não sei, 4, 5 anos, nem lembro, mas desde sempre. Então, sempre foi uma grande paixão, usava muito como esporte. E aí, eu fui morar em Milão uma época e lá a bicicleta se tornou o meu único meio de transporte. Então, usava todo dia para ir para a faculdade, para sair, para fazer tudo, para ir no supermercado. Aí lá aumentou ainda mais também a paixão pela bicicleta. Quando eu voltei ao Brasil, aí eu procurei algum trabalho voluntário para fazer. E pouco se encaixava no perfil que eu queria. Cheguei a dar aula para umas crianças sobre empreendedorismo, mas não me senti muito fit. E aí eu achei o Bike Anjo, que era eu ia então fazer o trabalho voluntário que eu tanto queria, algo pela nossa cidade, e juntando com uma paixão minha que é a bicicleta. Para mim, casou perfeitamente essas duas coisas, trabalho voluntário com a bicicleta. Você falou que você andou muito de bicicleta em Milão, né? Sim. Aproveitando esse seu comentário, o que você pode falar assim, de diferente que tem lá daqui? Bom, lá, para começar, eu acredito que tem um maior respeito dos carros com as bicicletas, mas não só uma questão cultural, mas também tem uma questão de lei também, que existe o que eles chamam de centro expandido lá. Não vou dizer que é proibido entrar carro, mas eles têm que pagar como se fosse um pedágio urbano, uma taxa que varia de 2 a 5 euros, conforme quão mais poluente ou menos poluente é o carro. Porém, isso já restringe bastante o uso de veículos automotores no centro da cidade. E eu morava nessa região onde já tinha um menor tráfego de carro. Então, e lá não existem avenidas gigantescas como aqui. Inclusive, quando eu mostrei uma vez uma foto de onde eu moro, que eu moro do lado da 23 de maio, uma amiga minha italiana, ela perguntou se eu morava na estrada. Então, a escala da cidade é outra, é mais pensada talvez para o pedestre, para o ciclista. Não que não haja carro, mas tem menos carro e são mais tranquilos, menos agressivos. Tem ciclovia em alguns casos. Tem mais parques, lá é de fato mais tranquilo pedalar. E tem outras questões mais geográficas, talvez. A cidade é mais plana, então realmente, de fato, facilita. Eu não acho que uma cidade em São Paulo que tenha clives, eu não acho que isso impeça andar de bicicleta, mas reconheço que dificulta um pouco. E o clima lá também tem uma boa parte do ano que faz bem mais frio, que acaba sendo mais agradável. Eu trabalho social e tem dia, eu vou bem devagar pro escritório porque eu não quero chegar suado lá. Então tem essas questões também que ajudam, mas da parte cultural, política, isso que eu te falei. Menos carros na cidade mesmo, mais incentivo para
Aproveitando que você falou que no seu caso você anda mais devagar, né? Para poder não chegar suado e tal. Você acha que, tipo, com o dia a dia, você utilizando a bicicleta como um meio de transporte ao invés do carro ou do ônibus, você vai conseguindo ter essa noção de qual caminho fazer, de como você fazer para chegar no seu horário? Você consegue, tipo, a pessoa consegue ter esse controle? Assim, na verdade, tem até, na minha opinião, uma enorme vantagem sobre o carro, se for do horário. De bicicleta, eu sei que eu vou levar, indo devagar da minha casa para o meu trabalho, eu vou levar 25 minutos. Pode ter acontecido o que for, cair do árvore, não ter semáforo, eu vou levar 25 minutos. De carro, é imprevisível. Em geral, eu levo uns 20 minutos de carro. Então, muitas vezes eu acabo indo de bicicleta por causa disso também. É garantido o tempo. Falando um pouquinho sobre ciclofaixa, que foi uma coisa que você citou, que lá em Milão tem muito. O que você acha aqui em São Paulo? A quantidade que nós temos hoje supre a necessidade dos ciclistas? Não, de jeito nenhum. Falta muito. Um exemplo muito bom é a que foi feita na Faria Lima, aquela ciclovia está muito boa mesmo, bem sinalizada, com semáforos só para as bicicletas. Se pudessem expandir esse exemplo, ficaria ótimo. A Avenida Paulista, que é tão polêmica, na minha opinião, comporta super bem uma ciclovia, ela tem faixas super largas e caberia perfeitamente. E é uma rota muito importante, porque fica bem no espigão, uma rota super importante para muitos ciclistas. Falando um pouquinho, não sei se você conhece essa nova ciclofaixa que eles fizeram, que faz um sentido até o Guarapiranga. Foi uma nova que o Kassab, né, antes de sair do seu mandato, ele pegou e inaugurou essa ciclofaixa. Eu já pedalei nela, sim. Ela é excelente, na minha opinião, excelente como esporte. Porque ela tem... Quem pedala está pedalando mais rápido, geralmente, é mais tranquila, mais livre, não tem semáforo. Para esporte, acho ótimo. Para ajudar como meio de transporte, é um pouco complicado, ela tem poucas entradas e saídas. Então, é muito comum pessoas você vê que poderiam utilizar essa ciclovia, mas preferem um caminho por dentro, porque senão vão ter que aumentar, sei lá, 5 km, 3 km no traçado delas. E quem pedala ou quem está caminhando procura o caminho mais curto. O Pesquisa e Ação está terminando. Fernando, obrigado pela sua presença. Os interessados em participar do Bike Anjo, como que eles fazem com o endereço? bikeanjo.com.br e lá tanto as pessoas interessadas a serem Bike Anjos podem se cadastrar, quanto aqueles que precisam de um acompanhamento ou querem uma dica de como comprar a bicicleta, de manutenção, da melhor rota. Então, esses diversos serviços estão todos lá. A pessoa entra, se cadastra, o sistema já direciona automaticamente algum Bike Anjo e eles entram em contato diretamente, depois posso falar diretamente os dois. E tem também a página do Facebook, também, Bike Anjo, se procurar lá. Também a gente pode ajudar a tirar algumas dúvidas, dar algumas dicas lá. O Pesquisa e Ação termina por aqui. Obrigado pela companhia, até a próxima.